Boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro dos webinars promovidos pelo Colégio Regional de Engenharia Agronómica da Região Sul, dedicados ao tema da eficiência energética no setor agroalimentar. Nesta sessão dedicada à investigação, impactos e soluções, o tema será abordado numa perspectiva, digamos, mais institucional. O tempo atribuído a cada orador é de 20 minutos e será emitido um aviso quando tiverem corridos 15. Se tudo correr como previsto, haverá no final algum tempo para perguntas e respostas. Temos intenção de realizar ao longo deste ano 3 outros webinars dirigidos para áreas mais operacionais, da produção, da transformação e da comercialização. Estejam atentos. Agradeço desde já aos oradores a disponibilidade para participarem e em particular ao engenheiro Oliveira e Sousa, que aceitou moderar a sessão, e a quem passo desde já a palavra para dar início aos trabalhos. Faz favor, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, aqui fica na gaveta, porque nós estamos entre colegas e amigos e, portanto, com alguma informalidade. Muito boa tarde a todos e também a quem está a assistir remotamente, porque infelizmente ainda temos que nos manter nesta situação de não podermos fazer presencialmente estes eventos. Dito isto, eu creio que este conjunto de webinars vai ser muito interessante de assistir. Os temas estão completamente em cima da hora, em cima do acontecimento, da agenda. As questões relacionadas com a agricultura também estão muito em voga, serem discutidas em vários patamares, em vários conjugação de setores dentro do próprio setor agro. E a questão da energia, que é um assunto da maior importância, vem agora para a grande emergência de enquadramento a todos os níveis. Aliás, estamos numa época em que ouvimos falar imenso de umas palavras que começam a ser palavras chavões. Uma delas é a própria energia, a energia limpa, a energia verde, a agricultura verde, a energia renovável, limpa renovável, descarbonização, alterações climáticas, sustentabilidade. Há todo um conjunto de temas que se interrelacionam e que nos pretendem alertar e posicionar para que olhemos para o futuro, não só o futuro imediato, mas o futuro a médio e longo prazo, em que possamos desenvolver a nossa vida sem perder a vontade de continuarmos a progredir e a fomentar o crescimento, mas de uma forma mais sustentável, mais amiga do ambiente, menos agressiva, talvez seja, em vez de mais amiga do ambiente, é menos agressiva para o ambiente, mais conscientes dos impactos que toda a nossa atividade provoca. Não é possível termos uma atividade desligada dos problemas que causamos ao ambiente e aos recursos que utilizamos nas nossas atividades, mas através do conhecimento que temos, daquele que ainda podemos adquirir e das técnicas que já estão ao nosso alcance, tirar partido desse mesmo conhecimento, integrá-lo no fazer, integrá-lo no consumir, no fundo, integrá-lo na nossa maneira de viver. E por isso as questões relacionadas com a energia, concretamente na agricultura ou no setor agroalimentar, estão agora numa fase de grande revolução. Os agricultores não tinham, até agora, há bem pouco tempo, uma relação pacífica com as questões energéticas, porque o relacionamento que têm era a dor provocada pelo pagar a conta. É conhecido, enfim, a opinião, não é bem uma opinião, é um facto, de que a energia é muito cara em Portugal. Somos dos países que temos no universo dos países da Europa, estamos no primeiro escalão dos primeiros 10 com a energia mais cara. Mas eu já uma vez também, numa outra ocasião, a falar sobre estas questões, junto de um alto dirigente da EDP e também com um representante do governo,
referi que mais grave neste momento do que o preço da energia é o custo da fatura. Não tem lógica um setor primário, produtor de bens essenciais, na base da nossa cadeia de existência, estar a suportar na fatura que paga mais de 50% ou à volta de 50% do valor da fatura diz respeito a taxas e a impostos. É um assunto que, na nossa opinião, mereceria ser visto politicamente e vão ter ocasião hoje, na apresentação que a engenheira Cláudia Costa vai fazer, de perceber que, afinal, se o governo optasse por rever aquilo que cobra aos agricultores ou ao setor agrícola, em termos de acréscimo de valor à energia na fatura com os encargos associados aos impostos e às taxas, não teria um impacto nas contas públicas conforme à primeira vista poderia pensar-se. Mas, para além desta questão de agora olharmos para o valor da fatura e automaticamente olharmos para o valor da energia, temos os outros problemas que eu há pouco referi, que é estarmos preocupados em termos energias de origens renováveis, energias que eventualmente possam ser produzidas pelos próprios agricultores, e aqui vem um universo novo que estamos também nós a tentar explorar no âmbito daquele documento que a CAP apresentou em setembro passado, o chamado Ambição Agro 2020-30, que dedicámos especificamente ao setor da energia um capítulo que estamos agora a trabalhar no sentido de apresentar ao Governo uma proposta que seja enquadrável na bazuca e que possa beneficiar o setor agro de uma forma horizontal, tirando também daí partido os que não são agricultores. Basicamente, por exemplo, uma das preocupações ou uma das dificuldades que temos neste momento é o armazenamento da energia. Portanto, os agricultores preocupavam-se em armazenar água, adubos, sementes, os chamados insumos, os indecames para o dia-a-dia da sua atividade. Mas agora, um dos recursos para o qual nós temos que vocacionar a atenção é também a energia. E se formos capazes de a produzir, ou arranjamos aqui uma relação comercial que possa ser benéfica no sentido de não perdermos, ou de não se perder, entre aspas, a energia que não é consumida na hora, ou então temos que pensar também em infraestruturas, em equipamentos para armazenar essa energia, que é um assunto que não está tão desenvolvido quanto está já as questões relacionadas com a produção. E por isso vai ser interessante, muito interessante, ouvir este conjunto de intervenientes. Os intervenientes estão anunciados no programa. Começaremos por ouvir o engenheiro José Pedro Salema, presidente da EDIA, que nos vai trazer, muito provavelmente, informações sobre o grande projeto energético de produção de energia associado à própria barragem do Alqueva. Seguidamente, o professor Luís Fialho, da Universidade de Évora, que também nos vai trazer aqui um tema muito interessante, que é perceber como é que a produção de energia fotovoltaica pode ser associada a grandes potências. Seguidamente, a engenheira Cláudia Costa, que vai falar mais no setor agrícola de uma forma mais dirigida, e depois o engenheiro José Núncio, que presidente da FENARREG e da Associação de Regantes do Vale do Sorraia, nos vai trazer também as questões relacionadas com a sustentabilidade do uso da energia na agricultura de regadio, que é aquela que mais utiliza energia elétrica. Temos 2 horas, já não completamente, mas quase 2 horas para este conjunto, para este painel. No final haverá um período em que poderão ser colocadas perguntas que, aliás, creio que existe um chat, portanto existe um Q&A na plataforma que pode ser utilizada, e com a ajuda do engenheiro José Aguiar faremos depois algumas exibições, algumas perguntas dessas que nos forem chegando, na tentativa de que os intervenientes possam fazer as suas respostas. Creio que, como introdução, está introduzido o tema. Estamos mesmo muito ambiciosos por haver conhecimento e possibilidade de deitarmos mão às técnicas que já estão disponíveis, aos equipamentos que já hoje podemos utilizar
com o objetivo de aliviar o tal peso que a fatura da energia introduz no custo da produção e que vai, obviamente, refletir-se no custo da aquisição dos produtos na sua cadeia final. E por isto, muito obrigado mais uma vez ao engenheiro José Aguiar e à Ordem dos Engenheiros pelo convite e passo de imediato a palavra ao José Pedro Salema. Bem, muito obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas de painel e também os colegas que estão a assistir. E muito obrigado mais uma vez à Ordem dos Engenheiros pela oportunidade de falar um bocadinho sobre o projeto Alqueva e sobre este tema da energia que me apaixona desde há muitos anos. Eu vou partilhar uma apresentação que tem muitas imagens e que me vai tentar guiar um bocadinho nesta conversa em torno deste tema. E vou começar com uma reflexão, no fundo, em torno do que é eficiência, o que é a história da eficiência energética. E a pensar nesta apresentação, fui rever um bocadinho o conceito e deixar aqui a nota, digamos, para os colegas engenheiros que nos ouvem, que nós muitas vezes não vamos estar a falar de eficiência energética. Isto é, nós não vamos estar a falar tanto na quantidade de energia que conseguimos obter sobre a quantidade de energia que foi introduzida no processo, vamos estar a falar numa coisa parecida, na quantidade de energia que conseguimos ou que necessitamos de utilizar para obter um determinado benefício. Portanto, em conceito é um bocadinho diferente, mas é obviamente muito próximo. Um gráfico ou um esquema que gostava de introduzir aqui no princípio para falar da problemática da Alqueva parece muito complicado, mas o que temos aqui assinalado neste diagrama são os vários reservatórios de uma parte do projeto Alqueva, neste caso do subsistema Pedrógão, portanto, no eixo dos Y, na vertical, nós temos a cota a que os reservatórios estão e na horizontal também temos a distância a que eles se encontram. E o que vemos aqui é que a maior parte das áreas, que são os retângulos verdes, portanto, as áreas servidas, onde estão os nossos clientes, onde temos que entregar água para que se possa acontecer a atividade do regadio, todas essas áreas estão a cotas superiores à origem da água. Todas. Isto é uma situação que é inversa àquela dos regadios tradicionais, àquela que os romanos faziam. Portanto, os romanos dependiam apenas da gravidade para distribuir a água. E a maior parte dos regadios tradicionais, de facto, o que tem é um reservatório, uma barragem, uma cota mais alta, e os terrenos que são servidos, as várzeas, normalmente, a cotas mais baixas. Pois em Alqueva é exatamente ao contrário. E, portanto, há aqui uma realidade que nós só conseguimos ultrapassar pela técnica, pela tecnologia da bombagem. Não é? E, obviamente, pela aplicação de enormes quantidades de energia, como imaginam. Portanto, os volumes são muito significativos e, portanto, as quantidades de energia são, obviamente, altíssimas. De tal modo que a EIDIA é o maior comprador de energia do setor público, a uma larga distância de todos os outros. Uma unidade como esta imagem que estão a ver é a estação elevatória dos Álamos, a nossa maior estação elevatória, com 1/3 das bombas a funcionar, que foi o que teve até agora. Portanto, ela está projetada para ter 6 grupos de bombagem e apenas com 2 grupos de bombagem a fatura mensal é 1 milhão de euros. Portanto, cada mês isto gasta 1 milhão de euros. A partir deste ano vai passar a ter 4 grupos funcionais e, portanto, a fatura vai passar a ser 2 milhões de euros por mês. Portanto, é um local com dupla alimentação em alta tensão, portanto é uma grande instalação elétrica, uma grande unidade de bombagem. Aquele tubo que vemos por ali a subir a montanha, digamos assim,
é um pequeno tubo com 4,5 metros de diâmetro, por onde podem passar 42 metros cúbicos por segundo. Portanto, dá um bocadinho de noção da escala do problema. E, portanto, a realidade que nós nos confrontamos em Alqueva é com este número que é quase inevitável o melhorarmos, porque, de facto, a água tem que chegar àquela cota e, portanto, nós não conseguimos ultrapassar esta realidade física. Podemos, obviamente, trabalhar na técnica, na tecnologia, para garantir que usamos os melhores equipamentos possíveis, mas muito dificilmente conseguiremos baixar disto. Portanto, 0,5 kWh por cada metro cúbico entregue aos nossos clientes. E, portanto, sabemos que o quilowatt-hora anda ali em torno dos 10 cêntimos e, portanto, saber que a água seja mais barata do que metade disso é muito complicado, não é? Só se conseguem com ganhos por outras vias, nomeadamente por outras receitas, que consigamos baixar o equilíbrio, digamos, financeiro para a empresa. Lembrei-me também de mostrar um indicador que, só para verem os números na prática, e fui retirar esta imagem há pouco ao nosso sistema de controle. É um indicador que observamos com muito cuidado, a energia por volume entregue aos clientes, e reparem aqui, nos últimos 3 anos, que esteve sempre, de facto, muito próximo dos tais 0,5 kWh por cada metro cúbico. E até se consegue explicar porque é que em 2020 e 2018 é ligeiramente inferior a 2019, porque o nosso sistema não é um sistema fechado, portanto é um sistema aberto e, como se vê aqui num outro diagrama, agora numa parte do sistema mais complexo, do subsistema Alqueva, portanto dizia como este sistema é aberto, nós às vezes temos ajudas do São Pedro que nos fazem aumentar a eficiência, não é? Portanto, quando chove e enche a água das precipitações, enche reservatórios que estão a cotas altas, nós poupamos na bombagem, obviamente. E, portanto, num verão, num ano muito chuvoso, a eficiência naturalmente sobe imenso. Houve na concepção o cuidado de ir sendo aplicado na distribuição a tecnologia que estava disponível. Um dos elementos que foi muito utilizado é a questão eletrónica aplicada às bombas, portanto, a questão dos variadores de velocidades. Isto é uma fotografia que tirei também há poucas semanas, quando visitei uma estação elevatória, para falar numa questão que muitas vezes temos refletido internamente, que não há milagres, não é? Que não há, que a eletrónica pode parecer que resolve todos os problemas, mas de facto não consegue resolver tudo. Se os variadores de velocidade são muito interessantes, porque são um dos elementos que normalmente se fala na modernização das estações elevatórias para trabalhar no sentido da eficiência energética, nós verificamos hoje é que eles podem de facto ser energeticamente eficientes e conseguem ter, no fundo, pôr uma bomba a trabalhar fora do seu regime normal e no fundo, fora da sua curva ótima, conseguem alguns milagres, portanto, conseguem adaptar o caudal que a estação elevatória fornece à procura instantaneamente, de forma muito, muito eficiente, mas tem custos de manutenção, em primeiro lugar dos próprios equipamentos, que são muito significativos. Tipicamente, os nossos contratos de manutenção destes equipamentos de variação de velocidade são nas dezenas de milhares de euros por ano, portanto, nós temos vários deles, portanto, nós gastamos centenas de milhares de euros em manutenções de variação de velocidade e também, por de facto conseguirem pôr os grupos a trabalhar fora do seu regime ideal, podem também aumentar o desgaste de forma um bocadinho preocupante. E, portanto,
nós, nos últimos anos, na concepção do sistema, temos vindo a recuar um bocadinho na utilização da bombagem direta para a rede e preferir uma solução de bombagem para um reservatório, portanto, colocar a água numa cota alta e deixar depois a gravidade fazer o seu trabalho. Porque verificamos que nos perímetros em que assim funcionamos, os custos de manutenção são drasticamente inferiores. E, portanto, deixar aqui a mensagem, de facto, que é óbvio que é possível fazer globalmente no regadio, é possível trabalharmos ainda na eficiência energética ao nível dos equipamentos. De certeza que há muitas estações elevatórias por este país fora que podem ser modernizadas e podem ser melhoradas. Em Alqueva, isso existe menos espaço de progressão nesse sentido, porque toda a infraestrutura é muito moderna. Temos se calhar mais de metade das nossas estações elevatórias têm menos de 10 anos e, portanto, utilizam o estado da arte nos equipamentos. Outro ponto que se calhar também depois a Cláudia é capaz de falar melhor é a questão do uso eficiente da água na agricultura. Portanto, isto pode também ter um reflexo interessante na eficiência global do sistema, isto é, se não se gastar a água, vai-se poupar energia. Portanto, a água que não se gastar é a que se vai poupar e a água que não se gastar vai ter uma correspondente poupança energética. A EDIA tem trabalhado muito também na disponibilização de informação meteorológica aos nossos clientes, e esta é uma imagem que retirei ontem do nosso portal do Regante, com as previsões meteorológicas, com um dado normal para a agricultura, mas pouco normal de ouvirmos no último meteorológico, que é a questão da evapotranspiração. Portanto, vemos ali a ET0 de hoje, portanto, a evapotranspiração potencial de referência serão 4 milímetros, e o cálculo ou a previsão para os próximos dias, e depois aqui temos ferramentas de consultar a estação mais próxima, ver o acumulado. Portanto, o que é esta evapotranspiração? Vai ser, no fundo, a nossa melhor ajuda na determinação do conselho de rega, portanto, na quantidade de água que temos que aplicar às culturas de acordo com as melhores práticas. Portanto, temos uma rede de estações meteorológicas que completa uma rede local do COTRE, que é um Centro Operativo e Tecnológico do Regadio, que já tem na região. Portanto, esta rede densifica essa rede, e estes dados estão disponíveis para os nossos clientes de forma totalmente gratuita. Outra questão que temos também apostado é na divulgação das boas práticas que podem conduzir a poupanças na água e às melhorias de condição da sua utilização. A unidade de recirculação de subprodutos de Alqueva é um exemplo. Isto é uma unidade piloto que criámos o ano passado e que está a funcionar, no fundo, a tratar resíduos, a tratar restos que normalmente eram subaproveitados, como as folhas, as ervas que resultam da limpeza de jardins urbanos, ou os estrumes pecuários, ou os bagaços de azeitona, e transformá-los em composto, em fertilizante orgânico, para distribuir nos terrenos e dessa forma aumentar o teor de matéria orgânica, aumentar a capacidade de retenção de água nos terrenos. Alqueva tem uma valência também importantíssima na produção de energia para o país, não é? E aqui vou passar muito rapidamente na questão da grande hídrica, porque se bem que é um centro eletroprodutor importantíssimo e faz a função que o Eduardo Oliveira e Sousa há pouco referia de acumulação de forma exemplar, é talvez a maior bateria que nós temos em Portugal, porque além da potência elevada que ali temos instalado, que são 530 megawatts, estes 530 megawatts podem funcionar em dois sentidos e, portanto, podem produzir 530 megawatts de energia ou podem gastar
a mesma quantidade em bombagem. E dessa forma, aproveitar os períodos em que há excesso de energia no sistema e bombar a água do contraembalse da Alqueva, portanto da albufeira que está abaixo da Alqueva e que guarda a água, digamos assim, dos turbinamentos, para voltar a pôr no reservatório principal. E, portanto, pode funcionar como uma bateria que reage em função do mercado de energia, portanto, da oferta e da procura de energia na rede. Mas, dizia, vou passar rapidamente, porque este assunto, no fundo, deixou de estar na mão da EDIA, a EDIA entregou à EDP durante 35 anos e, portanto, não é algo que nós possamos trabalhar para melhorar a eficiência, é algo, digamos, já estrutural e que damos por adquirido. Outro ponto onde temos intervenção direta na questão da recuperação de energia são as mini-hídricas. Isto é uma fotografia da nossa mini-hídrica que entrega a água na albufeira de Odivelas, e esta fotografia é do Roxo, da mini-hídrica do Roxo, que mostra que o sistema foi pensado para, nos locais onde existe alguma energia cinética interessante, portanto, onde há quedas significativas, há pontos de recuperação de água. Mas este caminho também tem, digamos que, pouco mais para percorrer. Se calhar há ainda alguns locais com quedas menores, mas que poderiam utilizar algumas turbinas mais inovadoras que têm surgido no mercado, nomeadamente umas turbinas dentro de conduta, nós chamamos as turbinas salsicha, portanto, no fundo, que é uma secção de conduta que tem algumas turbinas de eixo vertical e que podem trabalhar com velocidades mais baixas e, portanto, com quedas mais baixas. Isso é algo que estamos a estudar e que queremos aplicar. Também há uma marca, a Turbulent, a belga, que lançou umas turbinas de baixa velocidade que funcionam com quedas a partir dos 2 metros e, portanto, normalmente, isso é uma queda muito pequenina, que podem também recuperar energia. Portanto, é algo que nós vamos trabalhar, mas nunca será, digamos que, o filão, portanto, a parte substancial onde podemos trabalhar na recuperação ou na produção de energia. Outra área que também... Helena, 15 minutos. 15 minutos. Ok. A questão da frota, e isto só para vos dar alguns números, a frota atual gasta cerca de 200 mil litros de gasóleo. Esta energia que está contida nestes 200 mil litros, portanto o gasóleo tem 11 kWh por litro, portanto são cerca de 2 gigawatts-hora de energia. Se nós fizéssemos a troca integral desta frota por elétrica, podíamos esperar um ganho de eficiência de cerca de 3 vezes e, portanto, reduzir as necessidades para 70 megawatts-hora e esta quantidade de energia pode ser produzida em meio hectare. Isso é que é extraordinário. 80 carros conseguem ser alimentados com meio hectare de painéis fotovoltaicos. A EDIA, de facto, tem no fotovoltaico a sua grande aposta. Começou há mais de 12 anos, na altura a maior estação fotovoltaica era esta, está junto à Alqueva, que tem 62 kW de painéis com eixos, com dois seguidores de 2 eixos. Depois, há cerca de 5 anos, instalou na sua sede uma cobertura que consegue produzir cerca de 2/3 das necessidades deste edifício. No ano passado foi mais, não é? Como imaginam, foi menos utilizado o edifício, portanto, até sobrou alguma energia. Mas depois passou para a instalação de painéis junto das estações elevatórias. E esta é uma imagem de uma das nossas unidades de pequena produção junto à elevatória do Pisão, com 250 kW. Mas depois encontrou um problema. E o problema é que nem sempre há estas áreas, estes cantos subaproveitados, nem sempre existem. E, portanto, tivemos que ir à procura de localizações alternativas. E isto foi também há 4 anos instalámos a primeira central fotovoltaica flutuante do país, num sistema off-grid, portanto, desligado da rede. E dar-vos também um número muito interessante, é que esta unidade custou exatamente o mesmo do que a ligação à rede. Isto é, a ligação em média tensão que era necessária para abastecer este ponto,
Era uma ligação de 3 km em média tensão, custava exatamente o mesmo do que custou esta, com os painéis, as estruturas flutuantes e as baterias completamente sobredimensionadas. Com uma grande vantagem, não é? Isto é rentável desde o primeiro dia, porque esta não tem faturas. Não é? É off-grid, completamente desligada, não há faturas, nem taxas, nem taxinhas, como foram referidas há pouco. Mas temos que fazer muito mais, porque as necessidades energéticas do sistema são muito maiores do que isto e precisamos de fazer unidades como esta, com 1 megawatt, neste caso em terra, com seguidores de um eixo que já está a funcionar há um ano. Ou ainda, e aquilo que acredito que vai ser o grande projeto de futuro, o fotovoltaico flutuante. Isto porque sempre nas estações elevatórias estão sempre perto da água, não é? Há sempre um lago perto de uma estação elevatória, como aqui se vê bem no reservatório de Cuba Este, vê-se ali o edifício ao longe, que é logo ali encostado à barragem, que era a estação elevatória do mesmo nome. E, portanto, há sempre um plano de água perto de uma estação elevatória. Depois, a curva de necessidades de energia de uma estação elevatória para o regadio é exatamente a mesma do que a curva de produção do fotovoltaico. Isto é, a produção ao longo do ano, com o seu máximo em julho, produção fotovoltaica em Portugal, segue exatamente perto a necessidade de energia. Portanto, há aqui um fit muito bom, um ajuste muito bom entre a produção e o consumo. A localização depois junto ao ponto de consumo evita perdas de transporte e de acumulação. Portanto, há aqui ganhos interessantíssimos. Podemos ainda trabalhar, e estamos já a pensar nisso, na criação de comunidades de energia renováveis para que os excedentes destas unidades, nomeadamente nos meses de inverno, apesar da produção fotovoltaica ser inferior nos meses de inverno, vai haver excedentes, com certeza, nesses meses. E se tivermos um cliente que consuma mais no inverno, como, por exemplo, um lagar de azeite, e há muitos por aqui, há muitos por esta região, nós conseguimos, no fundo, maximizar a utilização e o consumo desta energia renovável. E, portanto, estas são as pistas que gostava de deixar. Estou completamente disponível para as vossas questões. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado, Zé Pedro. Ainda por cima com o tempo ultra controlado, muito bem. Obviamente que são estes temas exatamente o que eu dizia no início, que são as novidades que o setor agrícola agora tem para tirar partido e para se encaixar e conseguir tirar proveito destas tecnologias. Aquilo que acabou de dizer agora no final, no que diz respeito à conjugação em paralelo do pico da produção coincide com o pico do consumo, exceto à noite, de maneira que o problema do armazenamento para a noite, porque em termos agronómicos a utilização da água à noite tem, em particular em regiões como o Alentejo, em que a temperatura diurna no verão atinge picos que retira a eficiência agronómica às plantas, e há de ser de madrugada e ao fim do dia e até mesmo durante a noite que a rega poderá ser intensificada e, portanto, ou há armazenamento ou então tem que haver produção de energia hidráulica, que nessa altura não se quer para não baixar a cota, e portanto lá vamos entrar na tal dificuldade que ainda está por resolver, mas pronto, o caminho faz-se caminhando e começamos a ter um vislumbre um pouco diferente. A Cláudia depois falará também nisso, os problemas as ligações à rede, os negócios, a rede é um negócio, a produção é outro negócio, o consumo é outro negócio, a energia é um mundo que estava completamente fora do nosso radar como produtores agrícolas e agora vamos ter que percebê-lo, entrar nele e tentar, através desse conhecimento e dessa parceria, conseguir tirar um benefício esse que se pretende para o país de uma forma generalizada. Muito obrigado. Passava agora a palavra, creio que é o professor Luís Fialho, que nos vai abordar as questões da alta potência. Muito obrigado, Sr. Professor, faça favor. Boa tarde a todos. Deixem-me começar por partilhar aqui o meu ecrã com uma breve apresentação.
Um momento. Agora sim. Boa tarde a todos. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre, no fundo, a investigação e o desenvolvimento que está a ser feito sobre a bombagem fotovoltaica, neste caso de alta potência. Falar um pouco dos impactos das soluções. Quero deixar aqui o agradecimento também aqui à Ordem dos Engenheiros pelo amável convite de participar hoje neste webinar. Assim, e deixar também um cumprimento especial aqui aos colegas do painel, que vêm trazer também outras visões e outras opiniões que contribuem também para o desenvolvimento deste setor. Como é óbvio, o mundo mudou nos últimos meses e, apesar de não vos poder trazer donuts hoje, vou tentar manter aqui uma apresentação num estilo um bocadinho mais informal, de forma a não vos perder e não vos aborrecer demasiado, mas dar-vos alguns detalhes técnicos sobre a investigação que temos em curso, as linhas de investigação e desenvolvimento e os resultados que temos obtido. Mas, de outra forma, também queria vos deixar logo à partida uma imagem global e de contexto do que é que nos rodeia e do desafio que temos pela frente. Estes dois gráficos que temos aqui são a imagem, são o espelho do maior desafio que temos hoje enquanto espécie, enquanto conjunto de pessoas e ecossistema para enfrentar. As alterações climáticas são uma realidade, infelizmente, mas também, felizmente, sabemos a sua causa e sabemos o que é que temos que fazer para chegar lá. Trago-vos aqui os últimos números no fundo do dióxido de carbono na nossa atmosfera, medidos pela NASA, neste caso. Estamos com 415 partes por milhão em janeiro de 2021. Podem verificar também que, apesar de todos estes confinamentos em todo o mundo, o impacto que tivemos na redução das emissões de carbono é quase insignificante, nem se vê no gráfico qualquer tipo de impacto na redução. E isto espelha bem que neste momento estamos com mais 1 grau acima da temperatura média de referência e que não queremos mesmo ultrapassar 1,5 grau e de forma alguma ultrapassar 2 graus. Isto em linha com os acordos também, com o Acordo de Paris. Mas o grande número, e este é o desafio que temos pela frente para as próximas décadas, é o que temos aqui em baixo, que representa no fundo as emissões globais que temos hoje atualmente em termos de CO2 equivalente, ou seja, gases com efeito de estufa para a atmosfera, e que é de 55 gigatoneladas. Portanto, eu traduzi-vos aí em baixo em toneladas, para terem uma noção mais concreta da grandeza deste número e da enormidade de desafio que temos pela frente, e chamar-vos a atenção que este desafio não é reduzir, este desafio é realmente trazer para zero estas emissões. Qualquer redução para outro valor é falhar a nossa meta, é falhar que o ambiente continua a sofrer alterações catastróficas para nós e para a nossa permanência neste planeta. Tendo em conta este desafio e dando-vos este contexto global de números, deixo-vos também aqui a imagem do que é que nós somos. A Cátedra de Energias Renováveis faz 10 anos este ano, celebra 10 anos, e neste momento a Infraestrutura Nacional de Investigação em Energia Solar de Concentração. Temos a maior infraestrutura à escala real de investigação em energia solar no país e focamos-nos nesta missão, no fundo, desta missão global da descarbonização. Neste caso, descarbonização através da via solar, quer a via solar térmica, como podem ver aí nas imagens à esquerda, para produção de calor, quer para produção de energia através de centrais termoelétricas,
quer calor para calor da indústria, calor de processo, quer produção de frio também por via indireta, mas também pela via fotovoltaica, como vocês podem ver aí à vossa direita. A via fotovoltaica permite-nos suprir a crescente eletrificação que temos tido na sociedade e armazenamento de energia, porque este é um vetor, claro, como também o engenheiro Salema já referiu, é um vetor importante e que vai ter um papel importante no nosso futuro. Portanto, desenvolvemos e investigamos também novos conceitos e tecnologias pós-lítio, no fundo, pós esta tecnologia dominante que temos hoje. Tendo isto em conta, queria-vos também deixar o contexto. Qual é o contexto em que fazemos investimento hoje em I&D, no fundo, em investigação e desenvolvimento nestes tópicos? Estima-se que este custo anual da energia para a irrigação ronda os 5 mil milhões de euros. Portanto, claramente, custos de operação elevados, até como os colegas já referiram e com certeza vão referir, faturas proibitivas de energia elétrica para esta aplicação, e sendo que esta percentagem de energia, do custo com a energia, representa muitas vezes uma grande percentagem do custo total de produção, e para a bombagem, também até como o engenheiro Salema referiu e muito bem, esta percentagem é ainda superior neste caso, porque esta energia tem um preço, tem um custo e está associada à água. Por outro lado, temos a escassez da água. As alterações climáticas vêm agravar claramente este problema e a utilização da água tem que ser feita de uma forma mais eficiente neste sentido. Os sistemas tradicionais utilizam bastante mais água do que um sistema moderno de irrigação e é por aí que nós devemos efetuar a evolução para um sistema mais sustentável. Por outro lado, o grande vetor das emissões de CO2, neste caso a irrigação emite mais de 16 milhões de toneladas. É um valor muito, muito significativo e temos que trabalhar sobre isto. Apesar de termos noção que é um valor significativo, não é o grande emissor no mundo, claramente temos outros vetores como os transportes, como a nossa mobilidade, toda a mobilidade. Só para terem uma ideia, a produção de energia elétrica e o consumo de energia elétrica representa cerca de 1/3 destas emissões de CO2 no mundo. Portanto, deste 1/3, a utilização de energia elétrica na irrigação é uma fatura ainda mais pequenina. Portanto, apesar disto, temos que cumprir aquele desafio que temos ali atrás e caminhar para zero, emissões zero. Por outro lado, como nota positiva, a evolução da tecnologia fotovoltaica, o mercado evoluiu muito, muito positivamente e tivemos uma redução muito significativa nos últimos anos de mais de 90% nos preços, no custo desta tecnologia. Entre 2009 a 2019 tivemos cerca de 90% e apenas em 2019 o preço caiu mais de 14%, à volta de 14% em todo o mundo. E isto, de repente, tornou esta energia um bocadinho marginal, esta tecnologia, tornou-a interessante, muito interessante economicamente e competitiva com fontes de produção fóssil. E este caminho abre aqui a possibilidade da sua utilização de forma económica neste campo da irrigação e da bombagem fotovoltaica. Onde é que nós estamos hoje em relação a isto? Este é o modelo da difusão da inovação, porque vos mostro aí e para que vocês tenham alguma noção, a bombagem fotovoltaica e a irrigação está na fase inicial. Começámos por desenvolver esta tecnologia num projeto que tivemos anterior, um projeto chamado Maslow-Vatten, também um projeto financiado pela Comissão Europeia. À volta de 2015 começámos a trabalhar no desenvolvimento e na validação desta tecnologia. Vou-vos mostrar mais à frente alguns resultados, em parceria com a Universidade Politécnica de Madrid, mas estamos ainda nesta fase inicial onde os utilizadores que estão a adotar esta tecnologia efetivamente como aplicação prática são early adopters. Portanto, como veem, estamos no início desta curva de difusão e estamos a querer ainda entrar no mercado. Estamos numa fase muito precoce de entrada no mercado desta tecnologia. Por várias razões, que também vou falar a seguir, mas os utilizadores que estão a escolher esta tecnologia neste momento são
são utilizadores que têm estas características de querer arriscar, de querer aproveitar a adoção de uma tecnologia inovadora. Não são os utilizadores tradicionais que se encontram ali na média, entre os early majority e late majority. Portanto, como podem ter noção, isto ainda tem uma penetração no mercado muito, muito pequenina. Atualmente temos em curso este projeto Solaqua, que vocês veem aí, iniciou-se no final do ano passado, e este projeto pretende, no fundo, empurrar esta difusão da inovação para o mercado e levá-lo a progredir desta camada de adoção de tecnologia dos early adopters, ou seja, destes inovadores e que gostam destas inovações, para a maioria das aplicações e para a maioria dos utilizadores. Colocam-se aqui alguns desafios e coloca-se essencialmente este desafio que vos mostro aí. Estamos atualmente com um mercado ainda incipiente em termos de oferta deste tipo de tecnologia e aproxima-se este ponto crítico que vos aí assinalei, que no fundo separa entre termos um mercado consolidado com bom funcionamento, um mercado maduro, ou termos um mercado imperfeito, como já tivemos noutras tecnologias e a experiência vem daí, com muitos problemas. Portanto, este projeto Solaqua pretende realmente fazer tender este caminho para um mercado em bom funcionamento, onde tenhamos uma alta difusão desta tecnologia de irrigação fotovoltaica, ou de bombagem fotovoltaica, que tenhamos também altos níveis de proteção para o consumidor e da inovação, altos níveis de inovação. É importante que o consumidor se sinta protegido e que se sinta que é uma tecnologia fiável, que seja feito uma implementação com baixo custo de energia, ou seja, que seja altamente competitiva com as fontes tradicionais, porque só assim consegue entrar no mercado, mas que esta tecnologia também seja aberta às pequenas e médias empresas, porque em caso contrário iremos ter o que também verificamos em alguns setores do mercado elétrico, uma oferta oligopolista do mercado, onde várias grandes empresas dominam o mercado e não há possibilidade de pequenas e médias empresas apresentarem uma oferta concorrencial. Com isto, e com um interesse específico também para este público da Ordem dos Engenheiros, é esta grande capacidade de exportação que está relacionada com a competitividade internacional e com a nossa capacidade de engenharia de processo e, neste caso, de engenharia de produto. Portanto, neste projeto vamos querer criar as ferramentas para que o ponto crítico seja ultrapassado e que seja criado um mercado maduro e com bom funcionamento. Então vou começar-vos por mostrar e por vos dizer o que é que nós acreditamos que não é fotovoltaica adaptado para a irrigação. Como já repararam, este é um campo multidisciplinar, onde se cruza a energia solar fotovoltaica, cruza-se a irrigação, cruza-se a aplicação agronómica, cruzam-se diversos campos aqui e há uma dificuldade óbvia nesta multidisciplinaridade que tem a ver com as empresas. As empresas que temos no mercado não estão minimamente habituadas a fazer ofertas multidisciplinares nestas tecnologias. E então há aqui uma dificuldade que levanta-se com isto e temos um pobre estado da arte atualmente. Este pobre estado da arte relaciona-se com ofertas que nós temos tido conhecimento, e há ofertas para várias empresas que fazem, que não está relacionado estas ofertas com erros ou com o objetivo de enganar o utilizador. Trata-se realmente de que estas empresas têm um pobre estado da arte, não conhecem e este efetivamente é um conhecimento novo. Portanto, apresentam às vezes para a mesma situação, há preços e dimensionamentos de sistemas completamente diferentes, com garantias sobre os equipamentos ou normativas aplicáveis completamente variáveis. Portanto, isto é só característico que estamos perto de um ponto crítico do mercado que temos que realmente normalizar e uniformizar. Então, o que é que não é fazer fotovoltaico para irrigação? É aplicar a pesquisa do ponto máxima potência dos módulos fotovoltaicos no variador. Isto não é fazer irrigação para fotovoltaico para irrigação. Uma solução também desde fábrica, e aqui entra o nosso know-how de engenharia nacional, não é trazer uma solução preparada desde fábrica para o utilizador final. Isto não é claramente a solução.
Mas adaptar também toda a rede de irrigação existente agrícola também não deve ser este o caminho. De redes existentes com grandes investimentos feitos pelas indústrias, pelas agroindústrias ou pelos agricultores, não devem ter que ser adaptadas para uma nova fonte de energia. Assim como, por exemplo, bombar a uma pressão constante não tem que ser significado e sinónimo de aumentar o tamanho do sistema fotovoltaico e sobredimensioná-lo para fazer a bombeagem para um depósito e daí ter uma pressão constante. Portanto, isto pode ser tudo resolvido e é resolvido de outra forma através da tecnologia que temos. Então, o que é, efetivamente, adaptar o fotovoltaico à irrigação? No fundo, resolver estes problemas que estão associados à variabilidade do fotovoltaico. Professor Luís Fialho, O fotovoltaico é intermitente e, como qualquer fonte renovável, como a eólica, o fotovoltaico tem intermitências e é preciso resolver este problema e é preciso resolvê-lo de forma robusta. Adotar também, ajustar a produção fotovoltaica às necessidades de rega, o que já se falou de ter um perfil de produção de energia que seja exatamente ou mais parecido com o perfil de consumo. Por outro lado, integrar também este sistema completamente no sistema de rega já existente ou no sistema de bombagem. É claramente importante fazê-lo. E assegurar esta fiabilidade para 25 anos, porque 25 anos é a garantia dada pelos fabricantes tradicionalmente sobre estes sistemas fotovoltaicos. Portanto, é importante garantir esta fiabilidade para garantir o retorno técnico-económico destes projetos. Vou-vos falar de cada um destes pontos com um bocadinho mais de detalhe e espero que tenham um bocadinho de paciência comigo. Tem mais 5 minutos, creio eu. Sim, vou ser rápido. Portanto, o problema da variabilidade. Estamos a substituir uma fonte fixa, uma fonte firme, que é a rede que permite dar energia infinita, em teoria, permite-vos ter a potência contratada que quiserem, e vamos substituí-lo por uma fonte renovável intermitente. Como vocês podem ver aí à vossa esquerda, o gráfico da esquerda é um gráfico de alguns dias, com passagem de nuvens, causa uma queda na potência, e isso causa instabilizações nos nossos equipamentos, neste caso nos variadores de frequência, nos variadores de velocidade, e pode-os causar paragens abruptas, com o consequente golpe de ariete hidráulico e reduções claramente nos tempos de vida. Isto é um problema que tem que ser resolvido, e foi resolvido pela nossa tecnologia, pelo que desenvolvemos até agora, com algoritmos que implementamos diretamente no controle destas bombas. Isto é possível ser resolvido e deve ser resolvido. Por outro lado, ajustar a produção fotovoltaica às necessidades de irrigação. Os seguidores deste norte-sul, que vocês veem aí à esquerda, que também já foram mostrados numa instalação da EDIA, são seguidores que permitem ter um perfil muito ajustado, quer anual, quer diário, ao perfil de consumo que existe tradicionalmente na irrigação, para os meses com mais necessidade energética e para os meses com menos necessidade energética. Como podem ver aí, para o mesmo volume de água bombeada em julho, um seguidor de eixo horizontal precisa de uma potência P, mas se utilizarmos uma instalação estática virada a sul ou um seguidor a 2 eixos, temos diferenças na potência necessária para bombear o mesmo volume de água. Portanto, claramente, o seguidor de eixo horizontal é o mais adequado, tendo em conta o seu custo e a sua fiabilidade. Também no perfil diário, este tipo de equipamento permite que vocês tenham potência disponível desde uma fase mais cedo de manhã até uma fase mais tarde à noite e permite-vos ter mais horas de rega. Por outro lado, a integração do sistema pode ser feita de várias formas. Seja um sistema isolado, como tem à esquerda, seja um sistema hibridizado na fase hidráulica, onde não têm qualquer tipo de regulamentação nos países mediterrâneos para já, mas também pode ser hibridizado na fase elétrica, e na fase elétrica têm que ter em conta que há países que têm a regulamentação que implementa limites para a hibridização de fontes diferentes. Portanto, este tipo de aplicações é possível e nós fizemos-lo. O utilizador continuará sempre a fazer o mesmo e a integração destes variadores de velocidade com os sistemas fotovoltaicos deve ser feita diretamente com os programadores de rega, de forma a reduzir qualquer obstáculo de novidade para os utilizadores. A fiabilidade. É importante estas especificações técnicas para estes sistemas, é importante que existam e sejam integradas nos contratos, que os seguidores escolhidos sejam fiáveis, sejam comprováveis. Vem aí uma imagem de um seguidor partido
devido a rajadas de vento e fenómenos anormais. É importante que isso seja acautelado e que esta fiabilidade seja garantida para 25 anos, para que possam ter o retorno do investimento. Fizemos a validação disto em vários demonstradores instalados por nós. Neste caso, mostro-vos vários, vou-vos mostrar 5, com algumas imagens muito rapidamente. Este é em Marrocos, hibridizado entre a rede elétrica e um sistema fotovoltaico, com uma rega gota a gota. Temos também outro demonstrador instalado em Valladolid, em Espanha, para ligação a pivôs, neste caso com as expressores da baixa pressão. Também com um sistema só fotovoltaico autónomo, que permite tornar este sistema completamente desligado da rede. Outra variação também deste tipo de aplicação e também validada com bons resultados na Sardenha, em Uri, só fotovoltaico para expressores de pressão constante. Outro demonstrador, bombear de um furo para um depósito com um reservatório, para uma bomba jato com alguma potência de 360 kW, para daí reservar para regar por gravidade para todo o vale, para toda a associação de regantes, neste caso, mas já falamos de uma potência muito considerável de bombas com ligação direta ao fotovoltaico. E finalmente um demonstrador em Portugal, em Alter do Chão, onde hibridizámos uma situação que já existia, um gerador a diesel, e foi hibridizado com o sistema fotovoltaico para uma rega gota a gota, neste caso para regarmos 200 hectares. E aí chega também um ponto importante, que é a ocupação do terreno agrícola com este tipo de sistemas, e vocês podem ver que ocupamos 0,15% do terreno disponível, que são cerca de 200 hectares com os módulos fotovoltaicos. Portanto, é uma falsa questão e pode ser resolvido de forma muito eficiente. Como resultados finais, deixo-vos os impactos que temos. Podemos ter impactos muito substanciais na redução das emissões de CO2 com estes sistemas. As análises de ciclo de vida, ou seja, desde a produção dos sistemas fotovoltaicos até à sua reciclagem, provam que conseguimos reduzir as emissões face às fontes tradicionais em mais de 95% em qualquer caso. E isto é muito, muito importante. Mas também o impacto económico, como vocês podem ver, para CAPEX, ou seja, para custos de investimento de 2015, e tenham em conta que este custo reduziu-se bastante nos últimos anos, já obtivemos nestes demonstradores à escala real payback times muito interessantes, com valores atualizados líquidos também muito interessantes. Portanto, estes valores são o que vai validar e o que vai tornar interessante que os utilizadores façam um investimento nestes sistemas. E fico-me por aqui, fico disponível também para as vossas questões e muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Fialho. De facto, comprova-se que o interesse está não só em crescendo, mas as soluções também começam a viabilizar estas soluções que verão, de certeza absoluta, dentro de 10 anos a nossa conversa à volta destes temas há de ser muito diferente. Estamos a dar os primeiros passos. Até os senhores que estão anos de luz à nossa frente, porque estão a fazer investigação, muito provavelmente sentem isso, que daqui a 10 anos estarão noutros patamar. Muito interessante esta análise que fez agora, pela possibilidade de se utilizar a energia de uma forma direta ou associada à incorporação de energia na rede. A situação inversa é um pouco mais complexa, que é o colocarmos a energia na rede e não perdermos valor por isso. São os assuntos que, de facto, estão ainda a necessitar de serem ajeitados e até decididos no foro de político, porque há custos e há interesses associados e há concessões a grandes empresas que fazem o transporte e a gestão da energia, e por isso isto é um pouco complexo para um agricultor que agora diga, pronto, eu agora vou produzir energia, compro uns painéis fotovoltaicos, depois lá vem a tal nuvem ou vem a tal necessidade de regar à noite e portanto a ficha tem sempre que estar ligada à rede e aí as coisas complicam-se de facto. De qualquer das maneiras, acho que foi muito interessante perceber que as soluções começam
a estar até já compatíveis com investimentos feitos pelos próprios agricultores, além dos benefícios ambientais, conforme também referiu. Passava agora a palavra à engenheira Cláudia Costa, que nos vai trazer o ponto de vista mais associado à produção dos produtos agrícolas. Cláudia, faça o favor. Obrigada, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde a todos. Eu, claro, começo naturalmente por agradecer à Ordem este convite que foi dirigido à CAP para participar nesta sessão e cumprimento os restantes intervenientes e bem como todas as pessoas que estão a assistir. Eu vou então também compartilhar aqui uma apresentação. Penso que estão a ver. Pronto, foi-nos pedido para falarmos um bocadinho sobre a energia no setor agroalimentar, porque naturalmente a energia é um input muito importante para a atividade. É uma área que ao longo das últimas décadas tem sofrido alterações muito significativas, quer do ponto de vista daquilo que é o enquadramento europeu e enquadramento das políticas. Portanto, há muitas décadas atrás começou por ser uma questão de integrar a energia no mercado único, as questões da liberalização do mercado, mas depois começou a perceber-se que não era só uma questão de competitividade, mas levantavam-se as questões da necessidade da segurança do abastecimento e também muitas questões climáticas associadas à energia e, portanto, enfim, o que vai culminar em termos hoje em dia uma política de energia também muito ligada à política para o clima. As transformações tecnológicas têm sido, de facto, enormes e já tivemos, de facto, nestas apresentações anteriores, exemplos excelentes do que tem acontecido no setor. E os agricultores, de facto, têm visto aqui uma oportunidade também de poder fazer parte deste processo e é por isso que a CAP, como o engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa já referiu, entendeu que era importante começarmos a olhar para esta área de uma forma mais estruturada e de uma forma mais permanente. Eu, na minha apresentação, vou, em alguns elementos, focar um bocadinho na produção elétrica e, em particular, na fotovoltaica e depois explicarei porquê. Bom, eu tinha então aqui só um pequenino enquadramento com alguma caracterização do setor energético, do setor agrícola neste contexto. Evidentemente isto não é uma caracterização muito elaborada, mas no fundo trazer para aqui alguns indicadores que me parecem relevantes. Alguns, enfim, serão do conhecimento geral, outros nem tanto. E, portanto, começando aqui pela nossa dependência energética, e neste caso, portanto, aquilo que precisamos de importar face àquilo que consumimos, portanto, em rigor, aquilo que é o saldo importador face ao nosso consumo, a nossa dependência energética é elevada, estamos a falar em termos médios, com algumas flutuações nos últimos anos, mas estamos a falar em termos médios de uma dependência energética de 75%. O perfil de consumo de energia primária nacional, naturalmente ainda muito assente no petróleo, mas as fontes renováveis têm vindo a ganhar relevância e que dados de 2019 apontam para uma importância de quase 30%, até já um pouco mais à frente do gás natural. Quando olhamos para a nossa capacidade instalada de energias renováveis, aqui naturalmente a energia, as formas eólicas e, portanto, e a energia hídrica com uma importância relativa muito significativas, a biomassa também, embora em menor grau, e a energia fotovoltaica, enfim, com uma expressão um pouco mais residual, mas que se nota de facto que nos últimos anos tem vindo a crescer e a ganhar relevância. Estes indicadores são aqueles que são, enfim, frequentemente utilizados para depois estabelecer aquilo que são as nossas metas nacionais para estas áreas, e eu começaria aqui pela cota de energia que é proveniente de fontes renováveis no consumo final de energia, que em 2019 estava situada, em 2018, desculpa, estava situada nos 30%, mas quando nos focamos na produção de eletricidade,
de facto, nos dados mais recentes, é que mais de 50% da nossa eletricidade já é produzida com base em fontes renováveis. Olhando para aquilo que é a produção doméstica de eletricidade, e, portanto, neste caso estamos a falar da energia primária, portanto, que é energia utilizada diretamente ou utilizada depois para outras formas de energia. Portanto, aquilo que é energia primária produzida em território nacional, de facto, vemos aqui a importância da energia da eólica e da hídrica, portanto, com uma importância de 95%, e onde, de facto, a fotovoltaica representa apenas 4%. Como sabem, tem havido, e aliás hoje já foi, vários exemplos também foram nesse sentido, tem havido aqui, ao mesmo tempo com a liberalização do mercado, a promoção daquilo que é a produção descentralizada de energia, e estes dados parecem bastante interessantes, que revelam, de facto, nos últimos anos aquilo que tem sido o crescimento da produção, embora, enfim, no cômputo geral ainda não seja muito significativo, mas de facto tem havido um crescimento da produção descentralizada, quer nas unidades para autoconsumo, quer em unidades de pequena produção, e onde de facto a componente fotovoltaica tem tido aqui uma importância muito significativa. Olhando agora mais especificamente para o setor agrícola, de facto o setor agrícola não é um grande consumidor de energia, e que energia, combustíveis e eletricidade, de facto representa 3% daquilo que é o consumo energético final nacional. E neste gráfico até isto está mais, enfim, ilustrado, comparando com outros setores. Portanto, a agricultura representa 3%, e quando comparamos com a indústria, por exemplo, que chega quase aos 30%, e os transportes que ultrapassam até esse limiar, portanto, chegando quase aos 40%. Quando olhamos para o nosso perfil, 75% do nosso consumo energético assenta no petróleo, mas a eletricidade pesa cerca de 22, 23%. Mas a agricultura é, de facto, em termos relativos, portanto, não é um setor muito grande consumidor de energia, comparativamente, por exemplo, com a indústria transformadora, mas quando se analisa na perspectiva de intensidade energética, que no fundo é a quantidade de energia que é consumida face ao valor que é gerado, a agricultura tem um comportamento muito semelhante, por exemplo, ao da indústria. Isto depois tem consequências. Logo porque, de facto, os preços da eletricidade em Portugal são muito elevados, e temos aqui este gráfico da esquerda, portanto, que de facto mostra que Portugal é o 8º país da União Europeia com a eletricidade não doméstica mais cara, e muito relevante, e talvez mais relevante, é o facto de ser o 5º país onde as taxas e os impostos pagos pela eletricidade têm maior peso. Evidentemente que isto são dados do Eurostat, são dados agregados. Este nosso 5º lugar neste ranking aqui resulta, enfim, no peso das taxas e dos impostos à volta dos 30%, mas quando nós nos focamos no setor agrícola em concreto e temos muitos elementos a suportar isto que vou dizer, de facto, o peso das taxas dos impostos vai muito para além dos 30%, em alguns casos até aproxima-se quase dos 80% naquilo que é o custo da fatura. E, portanto, de tudo isto resulta que os custos com energia nas contas da atividade são relevantes. Quando olhamos para as contas económicas da agricultura, aqui naturalmente também dados agregados, mas a energia é de facto a terceira parcela com maior importância nos consumos intermédios, depois da alimentação animal, e depois de uma outra rúbrica, que são os outros bens e serviços, enfim, que é poder-se a pensar aqui que será, no fundo, uma transformação do modelo de negócio da agricultura, e, portanto, com a aquisição de serviços
também a ter relevância, embora eu acho que isto é uma matéria que se calhar teria que ser melhor escalpelizada, mas isso, enfim, não é agora para aqui. O que é de facto relevante é que a energia é a terceira parcela mais importante nos consumos intermédios do setor agrícola em termos globais. Quando nos focamos naquilo que são os setores mais intensivos do ponto de vista de consumo de energia, e, por exemplo, e há estudos de facto que demonstram isso, no caso, por exemplo, da fruticultura, da horticultura intensiva, quer com combustíveis, quer com regadio, a energia chega muito facilmente aos 2 dígitos. No caso específico das culturas regadas, temos, por exemplo, o milho, onde muito facilmente a energia elétrica representa 20% dos custos totais. E, portanto, isto só aqui uma pequenina mensagem que gostava de deixar desde já, é que, de facto, a agricultura não pesa no consumo final de energia, mas a energia pesa, de facto, na conta final da agricultura. Desviando-me agora um bocadinho, de novo, para as questões da política europeia, enfim, não vou recuar há muitas décadas atrás, mas apenas só aqui a um período mais recente, para referir que, portanto, a Comissão Europeia lançou um pacote de energia limpa para todos os europeus, com 3 grandes preocupações: no fundo, dar prioridade à eficiência energética, tornar a Europa líder em fontes de energias renováveis e, no fundo, conceder condições equitativas para todos os consumidores em termos de consumo energético. Portanto, este pacote foi acompanhado de um conjunto de propostas legislativas que foram sendo aprovadas nos anos seguintes, e eu destacava só aqui a Diretiva das Energias Renováveis, que estabelece uma meta de 32% de energia proveniente de fontes renováveis, e o Regulamento de Eficiência Energética, que estabelece uma meta de eficiência energética de 32,5% até 2030. Estas propostas legislativas incluíam um convite aos países para apresentarem os seus planos nacionais de energia e clima. E aí que entra, portanto, o Plano Nacional de Energia e Clima, que o Governo aprovou ao longo do ano passado, e este Plano Nacional de Energia e Clima prevê aqui um conjunto de novas metas em termos de eficiência energética, em termos de incorporação de energias renováveis, toda uma preocupação de descarbonização, portanto, em linha com aquilo que é o roteiro para a neutralidade carbónica. O principal objetivo é reduzir a dependência energética do país, por via da eletrificação e da diversificação das fontes. Há uma aposta muito grande na energia de fonte renovável e com a duplicação da capacidade solar, acompanhada também da incorporação dos gases renováveis, como é o caso do hidrogênio, que ainda agora no Plano de Recuperação e Resiliência tem lá uma componente de apoio. Mas, mais especificamente no que respeita à eficiência energética, de facto são novas metas, portanto, incorporação de fontes renováveis na ordem dos 47%, e uma redução do consumo energético de 35%, portanto, estas metas tendo em conta uma referência de 2005. Em termos elétricos, isto significa que para se incorporar esta percentagem de energias renováveis, portanto, significa na produção elétrica cerca de 80%, desculpem, ser de fontes renováveis, e havendo aqui de facto uma esperança e uma aposta muito grande na energia solar. O Plano Nacional de Energia e Clima tem depois um conjunto de linhas de atuação, muitas delas que se cruzam de uma forma mais direta ou indireta com o setor agrícola e florestal, mas eu gostava só de destacar aqui uma linha específica que de facto refere a promoção da produção e da utilização de fontes renováveis nos setores agrícola e florestal, que eu depois já voltaria um bocadinho mais à frente. O Pacto Ecológico Europeu, portanto, já subejamente conhecido,
e que eu trago aqui só para dizer que de facto vem, no fundo, redefinir aquilo que são os objetivos da Comissão Europeia e a ambição em termos climáticos, ambientais e, portanto, com isso incluindo também a energia, prevê a publicação de uma lei do clima cuja proposta já foi conhecida. Esta lei do clima procura, no fundo, trazer para a ordem jurídica e, portanto, para o direito europeu aquilo que é este compromisso de ter uma ambição maior em termos climáticos e, no fundo, prevê a possibilidade de esta meta, em termos mais globais, e que também já hoje aqui foi falada pelo professor Luís Fialho, portanto, de redução das emissões de gases com efeitos de estufa, poder ser ainda maior do que estava previsto e, no fundo, utilizando estes mecanismos como o Plano Nacional de Energia e Clima para ir monitorizando, digamos, o comportamento dos diversos países e, eventualmente, aumentar essa ambição. O que é que eu queria, enfim, concluir aqui destas mensagens que fui passando? É que, de facto, esta transição energética na agricultura é uma oportunidade porque está totalmente alinhada com aquilo que são os objetivos europeus e os objetivos nacionais. Há, de facto, um grande potencial de produção de energia renovável nas explorações agrícolas, em especial energia fotovoltaica, nos terrenos mais marginais, nas bordaduras. Enfim, há um potencial muito grande. Há também um potencial muito grande de aproveitamento de outros recursos endógenos associados à agricultura, à floresta e à pecuária. Enfim, mas focando-nos um bocadinho mais na energia fotovoltaica, há também uma oportunidade aqui, de facto, criada pela preocupação de promoção do regime do autoconsumo e das comunidades de energia renovável, mas é também se é uma oportunidade para a agricultura, é de facto uma necessidade, é uma questão de competitividade, pela necessidade da redução de custos, como já vimos, de facto, pelo peso que tem nos resultados da atividade. É também uma questão de competitividade no sentido da imagem do setor, portanto, um setor que contribui para a descarbonização em termos globais, um setor assente em energias limpas e, portanto, aqui a questão não só da eficiência energética, mas muito importante a incorporação de fontes de energias renováveis. Mas há limitações, efetivamente, e elas também já hoje foram aqui faladas, e é necessidade de atender àquilo que são as especificidades do setor agrícola e ao seu perfil de consumo, que é caracterizado por uma grande sazonalidade. E, ao mesmo tempo, as soluções que vão existindo, nomeadamente no armazenamento, são ainda muito caras. Portanto, entendemos que há aqui um trabalho grande a fazer e entendemos também que, do ponto de vista político, é muito importante que esta transição energética seja efetivamente na agricultura, sejam criadas condições para ela ser posta em prática. Porque se por um lado o setor é visto como um setor que, como consome pouco, parece que frequentemente não é trazido para esta atuação, ao fim e ao cabo, mas o próprio Plano Nacional de Energia e Clima prevê esta necessidade e a importância de promover a produção e a utilização de fontes renováveis na agricultura. Tem 5 minutos mais, Cláudia. Vou terminar. Agora, portanto, é de facto muito importante que, do ponto de vista das políticas públicas, seja reconhecida esta necessidade. E quando me refiro às políticas públicas, não estou a falar apenas dos apoios ao investimento, mas se calhar também, e mais importante, de facto, todas as políticas ao nível da regulação, porque de facto é uma área que continua a ser muito regulada, e é por isso, e como disse o engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa no início, a CAP, na Ambição Agro que apresentou, destacou esta área
da energia como sendo de facto uma área transversal onde é preciso trabalhar, e nós estamos efetivamente neste momento, há aqui várias frentes, digamos assim, de trabalho, mas neste momento estamos a focar de facto na possibilidade, em explorar esta possibilidade da produção de energia fotovoltaica nas explorações, mas de uma forma compatível e o mais ajustada possível àquilo que é o perfil de consumo das explorações, e com isso conseguir reduzir a fatura da eletricidade. Portanto, neste momento esse estudo não está ainda concluído, portanto eu hoje não trago aqui ainda, digamos, que aquilo que é o resultado e a proposta, o conjunto de propostas que daí advém, mas no fundo deixo aqui o convite para nos irem acompanhando, e naturalmente e não será, esperamos que não seja para muito tarde, portanto muito em breve devemos ter já resultados e, portanto, propostas para apresentar neste contexto. E era apenas estas mensagens que eu queria aqui deixar. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Afinal, o meu aviso quase que não valia a pena, porque foi completamente dentro do tempo. Tal e qual como a Cláudia disse agora, nós estamos a trabalhar neste assunto porque achamos que devemos dar continuidade à tal ambição agro que apresentámos. Foi curiosa uma nota numa dos quadros que a Cláudia apresentou sobre a lei do clima, porque a lei do clima criou uma meta até 2050, mas especificamente deixou de ser uma espécie de uma recomendação para passar a ser uma obrigação. Ora, nós vamos ter que equacionar isto muito bem em termos internacionais, porque estas modificações podem dar origem a encarecimento dos processos de produção e até que ponto é que a Europa poderá perder competitividade face aos produtos agrícolas produzidos noutras geografias. Portanto, as negociações internacionais têm que ter isto em atenção, porque se há ou os outros países entram na mesma onda, ou nós aqui temos que criar, de alguma maneira, alguma sobrecarga sobre os produtos que vêm de outras regiões, para que não haja perda de competitividade dos nossos setores em casa, por estarmos a ser mais bem comportados do que os outros em termos de proteção do clima, que no fundo beneficia o planeta de uma forma global. São conversas para outros locais, parlamentos europeus e coisas assim, mas é bom que percebamos que todas as moedas têm duas faces. Passava agora à última intervenção do engenheiro José Núncio, que nos vai abordar as questões relacionadas com a sustentabilidade da energia elétrica no regadio, um setor que, à semelhança de outros países, se tem batido muitíssimo para que, durante o inverno, por exemplo, a taxa de potência possa ser reduzida e, por aí, diminuir os custos da energia, mas ele explicará, com certeza, isso e o que é que estão a fazer nessa área. José, fazes favor, podes entrar. Obrigado, Eduardo. Não sei se já estão a ver o meu ecrã, espero que sim. Sim, já está visível. Já estão a ver? Pronto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foi dirigido pela organização da Ordem dos Engenheiros e saudar esta oportunidade por este encontro. Também gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel e todos os participantes. Eu vou começar por fazer aqui a apresentação de um... tenho que andar aqui. Para começar, vamos apresentar aqui este slide para dar uma ideia, não que nós estejamos mais gordos, mas que se calhar também é verdade com o confinamento, mas mostrar a evolução que tem sido desde os anos 50 até o período recente. Enquanto nos anos 50 cada agricultor tinha que alimentar 16 pessoas, em 2020 temos de ter a noção que cada agricultor tem que alimentar 200 pessoas. Portanto, eu acho que temos de ter isto presente, depois vai servir para quando estivermos a falar aqui na apresentação. Também gostava de mostrar aqui ao lado as previsões da FAO, de que em 2050 serão necessários mais 55% de produtos alimentares. Porque acho que às vezes
a gente começa a discutir e perde um bocado a noção da importância que a agricultura e do fundamental que é e que precisamos. Para além disso, também tenho aqui este slide que é simples, quer dizer, portanto, não é propriamente um milagre dos pães do Superstar, que parece que com 5 ou com pães alimentou 4.000, ou alguém que diga que foi com 7, mas não, mas é o efeito multiplicador do regadio. Portanto, mostrar que o regadio, o facto de ter a mesma terra, produz, multiplica, o facto de ser regada, multiplica por 6 a produção. Eu acho que isto também é importante termos a noção, porque às vezes também temos a mania que, para que é que se não há regadio, porque não tem nada a carregar. Eu acho que não podemos, estes conceitos são importantes. E por fim, um terceiro conceito que se calhar era desnecessário numa reunião como estas, mas que às vezes me impressiona que pessoas que não sabem isto, de perceber porque é que nós temos que carregar. Porque se calhar há muita gente que acha, porque é que as gajas têm que carregar? Os outros países vivem bem sem rega, porque é que nós temos que carregar? A diferença, temos aqui a comparar o Vale do Reno com a média em Portugal. A precipitação média no Vale do Reno nos julgam que é superior à de cá, os mesmos 600 milímetros que chovem cá em média em Portugal. O problema está na distribuição, em que, enquanto que lá durante a época estival é quando chove mais e se concentram as chuvas, portanto as plantas não precisam ser regadas, que é quando o período em que tem mais evapotranspiração, em Portugal é precisamente o contrário, quando temos a precipitação concentrada nos meses de inverno e nos períodos ótimos para o crescimento das plantas, será no período estival, portanto daí a necessidade de regar. Posto isto, passaríamos então à apresentação sobre a ligação da água e energia. Seria pela água. Para termos a noção, também não sei se temos estas noções. Temos aqui o exemplo de que é que são as bacias, das nossas bacias internacionais. Se calhar não temos a noção, mas no Douro só temos capacidade de retenção de 7% das afluências médias anuais. No Tejo só temos capacidade de reter 20% das afluências médias anuais. No Guadiana, e é graças à Alqueva, só temos a capacidade de reter 72%, é razoável, e no Rio Lima apenas 12%. Mas não julguem que as bacias nacionais são melhores. Portanto, nas bacias nacionais do Cava também só temos capacidade de 50%, no Voga 4%, no Mondego 11%. Portanto, ou seja, Portugal não é um país que tenha propriamente falta de água. O nosso problema é que não temos capacidade de armazenar. Portanto, só armazenamos, em média, 20% do potencial das afluências anuais e estamos a falar aqui só de águas superficiais. Este é o nosso problema com a água. Quanto à energia, portanto, já não é uma questão nacional, é uma questão mundial. Temos aqui em cima este quadro no canto esquerdo, em que mostra que 80% quase da energia que o mundo recorre é fóssil, e cá em baixo aqui a amarelo, ver a potencialidade que é as energias renováveis, que só representam ali 11% daquela fatia. E vimos, tanto do lado direito tem uma bolinha encarnada, que é as necessidades anuais de energia do mundo, e depois vemos o potencial que há no vento, o potencial que há na biomassa, o potencial que há em energia hidroelétrica, o potencial que há em energia geotérmica e o enorme potencial que há em energia solar. Portanto, daí temos visto nas apresentações anteriores que quando falamos aqui, focar-nos sempre também na energia solar, mas acho que estes números são importantes como conceitos. Para entrarmos mesmo dentro do tema consumos versus o consumo de energia versus uso eficiente da água, também gostaria de dar aqui a imagem do que tem sido feito pelos agricultores nos últimos anos. E aqui já só concentra quase a este século, portanto desde 99 até 2016, enquanto que em 99 78% das áreas eram regadas por gravidade e apenas 22% por aspersão. Em 2009 já era um terço, e em 2016 já só um quarto da área é que rega por gravidade, 30% serão regas por aspersão e 44% é já a rega localizada gota a gota. Para quem esteja um bocadinho fora desses assuntos, temos as fotografias do lado direito que mostram os 3 tipos de rega na agricultura e reparar o ganho de eficiência que estamos aqui a ter, e estamos aqui a falar num período de 15 anos. Portanto, passamos de uma eficiência de média de 66% para uma eficiência média de 81%, e hoje em dia ainda os números atuais ainda seguramente serão muito melhores que estes. Portanto, estes são os números que nós tínhamos em 2019. Relativamente aos consumos médios, também acho que é interessante olharmos para este gráfico. Este vai mais longe, vai aos anos 60. E mostrar que enquanto nos anos 60 se gastava em Portugal, no regadio, cerca de 15 mil metros cúbicos por hectare, em 2020, portanto os números do INE são 2014, mas
em 2020 a estimativa é que estejamos a utilizar entre 4 e 3 mil metros cúbicos por hectare. Os números da EDIA estão perfeitamente dentro deste número, que é os mais recentes e os mais modernos. Mas isto faz à custa de quê? Faz à custa de um enorme aumento, do aumento exponencial dos consumos de energia. Como sabemos, portanto, para poupar água, temos que utilizar muito mais energia. Portanto, cresceu 800% o consumo energético por hectare, quando baixou para 1/4 o consumo em metros cúbicos. Portanto, daí a importância de que é a energia para o regadio. E que já vimos atrás, e a Cláudia falou da importância da energia para o setor agrícola, mas concretamente para a rega, o custo da água, o custo da energia na rega chega a representar 75% do custo total da rega. Portanto, acho também que são números que são importantes reter. Pegando também um pouco do que o Eduardo disse, a questão da sazonalidade da utilização. Portanto, os agricultores concentram 61% do seu consumo, isto é o consumo típico de uma exploração agrícola ou de uma associação de regantes, que acaba por dar o mesmo. O consumo típico concentra 61% do seu consumo entre junho e agosto e 90% do consumo entre abril e setembro, que é a campanha de rega. E como sabem, por questões legais, somos obrigados a manter um contrato constante ao longo de todo o ano. Portanto, daqui demonstra a forte sazonalidade do consumo, pelo que se devia ter tarifários adaptados a esta sazonalidade, mas falarei mais à frente. Que medidas é que existem atualmente de apoios para a agricultura nesta questão de energia? Bem, temos o projeto Agir, que se debruça num dos capítulos, tem 2 subcapítulos virados, 2 indicadores de desempenhos virados concretamente para estas questões de energia. Uma que é a eficiência de energia, portanto, melhorar os metros cúbicos por quilowatt-hora necessários, e outro em relação à quantidade de energia total fornecida ao sistema, na modernização dos sistemas, de modo a utilizar menos energia. Quanto a apoios do Estado, ouvimos recentemente, no final do ano passado, anunciar um grande apoio à eletricidade verde, que é um apoio entre 10% e 20% sobre a fatura da taxa de potência, ainda para mais que é 20% para explorações com menos de 50 hectares e 10% com mais do que 50 hectares. Nós inicialmente até julgámos que era engano este tipo de medida, uma vez que as propostas da FENARREG solicitávamos apoios para 50% sobre o valor total da fatura, que de resto era o que existia na eletricidade verde e que sempre existiu na eletricidade verde anterior. E depois também transmitir-vos aqui porque é que era o apoio à eletricidade verde. A eletricidade verde foi instituída em 94, porque quando o Estado resolveu acabar com a possibilidade de termos contratos sazonais. Antes de 94, na agricultura era permitido ter 2 contratos sazonais em que tínhamos um de baixa potência durante o inverno e outro de alta potência durante o verão, em que as taxas, como o Eduardo disse também muito bem, chegam a se representar 50% dos custos. E foi-nos vendido por os governantes da altura de que havia uma medida muito melhor, que era, iam acabar com esse apoio, mas iam ser dado um apoio à eletricidade verde. Depois, anos mais tarde, vieram-nos dizer que afinal era ilegal estarem-nos a apoiar com a eletricidade verde. Mas pronto, nenhum de nós, felizmente, dos que estamos aqui, somos políticos profissionais, mas é bom não esquecermos estas promessas que depois, quando voltam, já não volta nada do que era e volta muito, muito mais complexo. Portanto, é um dos constrangimentos. No entanto, agora anunciam-nos novas medidas. Portanto, estamos constantemente a ser bombardeados por uma bazuca, que eu ainda não vi nada, mas parece que há uma bazuca, que nos vai encher todos de dinheiro, e há dinheiro para tudo e para todos, mas nós nem queremos. Portanto, já não é mau que saiam os apoios, como está previsto, para renovação de tratores, portanto, para troca de tratores e comprar equipamentos mais eficientes, que também é outra componente importante, que eu aqui falo só muito no regadio e das questões das bombagens e dos equipamentos de rega, mas os equipamentos utilizados na agricultura também são importantes, quer dizer, não tem o peso
dos transportes seguramente, mas têm o seu peso, portanto são importantes esses apoios para essa troca de equipamentos, mas também seria muito importante uma questão que a Cláudia também falou, que é as comunidades de energia renovável. Porque, como vimos, mesmo quando instalarmos, quem consiga instalar os painéis fotovoltaicos, que obviamente, e o professor Luís Fialho também deu ali uma indicação, porque nós percebemos muito pouco e acabamos por ir muito pouco atrás sempre de quem nos vende o sistema. Portanto, acho que devia ser um sistema mais adaptado às nossas realidades, mas se fosse possível, ou quando for possível, esta questão das comunidades de energia renováveis, é possível eu estar, por exemplo, no sul do país, numa altura em que não preciso de energia, e haver, por exemplo, uma fábrica como um lagar em Trás-os-Montes, que está na altura de consumir energia, e o facto de pertencermos à mesma comunidade, conseguimos otimizar os sistemas fotovoltaicos a esse tipo de utilização. Se calhar é mais fácil dizer, também é o mesmo sistema que estará pensado para, por exemplo, um condomínio estar todo a utilizar a mesma energia. Mas pronto, é importante isto para os agricultores e era fundamental para conseguirmos rentabilizar futuramente a questão dos sistemas fotovoltaicos. Portanto, no fundo, o que temos que ser é mais eficientes, quer quanto ao uso, poupando. Ser mais eficientes não é o mesmo de que poupar, é ser eficientes, é com os mesmos euros ou com menos euros, e emitirmos bastante menos para ter que conseguir o tão desejado equilíbrio do carbono zero. E o que necessitamos? Precisamos aumentar a eficiência energética. Precisamos fazer revisões das estações de bombagens, dos equipamentos, dos tratores, de rever, porque há muita coisa que se pode fazer, como o José Pedro Salema também disse. Hoje em dia os sistemas com 10 anos estão desatualizados, portanto, há que investir nesse setor, e aí pode-se ganhar bastante a nível de eficiência energética, a nível de equipamentos mais eficientes e variadores de velocidades e outros equipamentos que os colegas de engenheiros do ramo saberão muito melhor do que eu, mas e com isso também vai conseguir baixar a energia total fornecida ao sistema. Portanto, reduzindo a energia total, também o facto de reduzirmos as perdas também é importante. Se reduzirmos perdas de água, automaticamente estamos a reduzir gasto de energia e consumos de energia, e também reduzimos as emissões, que temos que contribuir, como todos, para a redução das emissões dos gases de efeito de estufa, enverdando por investimentos em energias renováveis. Nós, FENARREG, a pensar nestes assuntos todos, estabelecemos e apresentámos à tutela, ao Ministério da Agricultura, uma estratégia nacional para o regadio. Esta estratégia nacional para o regadio que assenta em 3 objetivos, que são o economizar a água, o mitigar as alterações climáticas e a sustentabilidade energética, para os quais temos 3 pilares: a resiliência, a eficiência e a sustentabilidade, e temos 7 eixos de desenvolvimento. E dentro destes 7 eixos, onde reparar que, não vou alongar muito, tanto estão aqui explicados quais são o tipo de investimentos que prevemos, portanto, dos quais à cabeça o aumentar a capacidade de armazenamento, o expandir a área infraestruturada, portanto, estão aqui descritos. Destes 7 eixos, como podemos verificar, todos eles, a sustentabilidade energética, todos eles abrangem a sustentabilidade energética, daí a importância da energia para o nosso setor. E não há nenhum deles que não cubra pelo menos 2 destes grandes objetivos. Obviamente que para implementar uma estratégia destas serão precisos dinheiro, é preciso dinheiro. Portanto, do inventário que fizemos, e não estamos a inventar nada, estamos a pegar em tudo os projetos que estão estudados, portanto, isto foi apresentado em 2010, mas está muito atual. A nível da resiliência seriam necessários os investimentos de 990 milhões, a nível da eficiência 670 milhões e da sustentabilidade 25 milhões. Estamos a falar de um total de 1.700 milhões de euros,
que, como eu disse há pouco, hoje em dia estamos sempre habituados a acender a televisão e saber que há milhões por todo o lado. Por um lado há bazucas, por outro lado há planos de recuperação, a gente já nem sabe bem o que é que há, mas o que é certo é que eu acho que é tão importante para o país e para o setor que eu acho que no meio de tanto dinheiro tem que se pensar em arranjar. E a oportunidade é agora. Portanto, temos aí em cima da mesa a discussão do plano de recuperação e resiliência, estamos aí à porta a revisão das políticas agrícolas, temos aí à porta um novo quadro comunitário de apoio. Portanto, eu acho que é a altura de começarmos a olhar para isto e deixarmos de tomar medidas avulsas, porque, como sabemos, não é que se tenham deixado de fazer barragens em Portugal, continua-se a fazer uma aqui, outra ali, principalmente se o ministro é daquela terra, faz uma barragem naquela terra. Portanto, mas devíamos ter um plano a longo prazo. Portanto, o longo prazo não é 2020, não é 2025, é um plano a longo prazo a 2050, para estruturarmos e, isso sim, fazer uma verdadeira reestruturação das nossas infraestruturas. Esta estratégia, para terem uma ideia como está coordenada, obedece a 10 dos 17 objetivos propostos pela ONU, que será erradicar a pobreza, erradicar a fome, a gestão dos recursos, as energias renováveis, o trabalho digno e crescimento económico, como é lógico, indústria, inovação e infraestruturas, porque é o que estamos a falar, reduzir as desigualdades e proteger a ação climática e proteger a via terrestre. Não sei isto, faltou-me algum, mas eu estou aqui a ver mal. Concluindo, para não demorar mais tempo, medidas essenciais para o regadio com vista ao tema em questão serão, e concentrando-nos só nesta temática, são as ações de eficiência energética, ao nível das intervenções dos equipamentos, a questão dos contratos de eletricidade, nem sequer estamos a falar já da eletricidade verde, venham os contratos sazonais, não somos só Portugal, em Espanha já existem contratos sazonais, em França existem contratos sazonais, portanto, todos os países da Europa mediterrânica que têm o flagelo da rega, como nós temos, recorrem a este tipo de contratos, portanto, é fundamental. E, por fim, a questão do apoio às energias renováveis e às comunidades de energia, para nós é fundamental. E pronto, com isto acaba a minha apresentação. O estudo, se quiserem, está disponível. Sim, senhora, Zé, muito obrigado. Foste bastante contido até no tempo. Eu, antes de fazer algumas considerações sobre esta apresentação do Zé, chamo a atenção de quem esteja a assistir ao webinar que, para colocar questões, tem que utilizar o Q&A, o chat. Não há possibilidades de ligar o microfone às pessoas que estão no universo da assistência. Portanto, quem quiser, de facto, dirigir alguma pergunta, utiliza ali aquele Q&A que está na parte de baixo do ecrã, escreve uma pergunta para que possamos responder. Algumas já foram respondidas, nomeadamente para os primeiros intervenientes, e por isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica ao Zé, à Cláudia, enfim, a quem quiser, ainda há algum tempo para o fazer. Sobre esta apresentação que o Zé fez, há aqui alguns temas que são muito curiosos. Isto da energia, de facto, está muito a mexer. Ele agora, no final, falou nesta questão dos contratos sazonais. Mas há outras coisas, além dos contratos sazonais, que podem vir a surgir no futuro, como sejam até contratos diretos, consumidor-fornecedor. Lembro-me de ter visitado há relativamente pouco tempo uma instalação de produção de tomate em estufa na região de Odmira, de uma empresa holandesa, que negocia a energia para as suas estufas na Holanda, num leilão, diretamente com os grandes traders. E, por isso, ele abastece para o ano inteiro e introduz o custo da energia logo no produto final, e por isso ele sabe qual é que é o valor a que vai ter que produzir para vender, para obter determinados resultados, sem correr o risco de ter as variações conforme nós por cá vamos tendo.
Também outra interessante observação que o Zé fez, quando falou até de uma forma, introduzindo ali uma certa graçola, quando diz nós não queremos o dinheiro da bazuca. Claro que nós queremos o dinheiro da bazuca. Era bom, era que ainda houvesse alguma correção por parte do governo, no sentido de olhar para o setor agrícola de uma forma um bocadinho mais abrangente, porque estão lá inscritos 93 milhões para a agenda de inovação do Ministério da Agricultura, que tem muito de recuperação de edifícios e de infraestruturas que estão obsoletas por esse país, criando uma multiplicidade de centros de investigação que, na nossa perspectiva, poderia ter um foco um pouco mais concentrado e dirigido a setores e a regiões. Uma outra rúbrica que lá vem são as verbas destinadas à barragem do Pisão, uma barragem que está projetada há 60 anos, mas que com este medo do regadio e das culturas que o regadio potencia e tudo isso, vieram introduzir 2 itens que me parecem perfeitamente absurdos, que é limitar o acesso até 100 hectares e limitar a utilização a 3.000 metros cúbicos por hectare. Ou seja, estão a retirar da equação uma possibilidade de desenvolvimento daquela região, porque estão a reduzir o leque das culturas que podem ser beneficiadas com um empreendimento que vai ser feito de novo e que poderia perfeitamente ter uma abrangência menos politicamente pesada, menos, enfim, espartilhada na dificuldade que há de comunicação que temos do setor agrícola para o setor não agrícola. Essa é uma das primeiras conclusões que eu retiro de tudo aquilo que nós aqui ouvimos. Ouvimos falar em que a agricultura tem um peso relativamente pequeno no consumo e na produção de energia, é óbvio, em termos gerais do país, portanto é um setor que consome pouca energia, mas dentro do setor a energia tem um peso brutal. Também nas questões da utilização de água, afinal, há muita mais água que poderia ainda reforçar a nossa capacidade de armazenamento para que, através de uma melhor utilização dessa água, com as novas tecnologias de régua e com uma melhor utilização da energia, utilizando tudo isto que estivemos aqui hoje a falar, possa potenciar o desenvolvimento de áreas mais remotas para atrair mais juventude para uma agricultura também ela mais amiga do ambiente, para um produto final com maior valor acrescentado. E isso é pouco discutido, porque a comunicação é feita por nós que não somos especialistas em comunicar, e do outro lado temos uma sociedade que olha para nós nos últimos anos com uns olhos muito críticos, muito acusatórios, e esta relação não está a ser salutar para o futuro que nós todos ambicionamos. Continuo a ver que o Q&A não cresce, ou seja, não há perguntas. Há lá 2 perguntas que eu creio que talvez já tenham sido respondidas. Eu creio que sim, elas até já fugiram. Uma delas, não sei se o Zé Pedro Salema respondeu, achei graça, alguém perguntar se havia local para a fauna poisar em cima das estruturas flutuantes e se as questões também relacionadas com a temperatura da água, enfim, preocupações de caráter ambiental associadas à existência daquelas infraestruturas. Não sei se chegou a responder ou se quererá. Eu, como não vi essa resposta, estou curioso de saber o que é que respondeu. Mas não há mais. Surgiu agora uma, creio eu, muito importantes e interessantes os temas tratados neste webinar. Parabéns por isto. Não é uma pergunta. Está aqui uma outra. Como pode a CAP intervir para que não sejam sistematicamente e massivamente utilizados terrenos com potencial agrícola para a instalação de grandes centrais fotovoltaicas? Pois, eu vou já responder a esta pergunta. Eu acho que nós não temos aqui grande capacidade, não somos um organismo oficial que tenha que intervir nem no processo de licenciamento, nem na questão do ordenamento. Agora, uma questão é certa, as centrais fotovoltaicas, se forem colocadas em terrenos não de primeira qualidade, obviamente, elas têm que ocupar algum espaço, não é? Mas o bom senso aí tem que imperar, mas não é um assunto que neste momento nós estejamos a considerar como sendo uma grande preocupação. José Pedro, queres dizer alguma coisa sobre as perguntas que lhe dirigiram?
Eu fui, obrigado, Eduardo, e obrigado pelas questões que me colocaram. De facto, eu tentei responder aqui por escrito, mas se calhar algumas pessoas podem não estar mais familiarizadas aqui com o Q&A, e eu posso resumidamente dar a perspectiva. Portanto, a primeira questão era se estas estruturas minimizavam a evaporação. De facto, há bibliografia que aponta para que sim, existe um efeito de redução de evaporação, e existe também muita bibliografia sobre o efeito da água sobre a produção elétrica. Isto porque o plano da água tem um efeito refrescante, portanto reduz a temperatura do painel, e como ali o colega Luís Fialho sabe muito bem, a temperatura reduz a eficiência da transformação da radiação em eletricidade. Portanto, quando o painel está a 60 graus, não é tão eficiente, e o painel chega facilmente aos 60 graus num dia de verão, não é tão eficiente do que se estiver só a 50 ou só a 45. E é esse efeito que a água consegue trazer sobre os painéis. Alguns artigos referem ganhos de produtividade até 15%. Nós não temos observado tanto, temos de facto mais, se calhar em torno dos 5%, mas é um ganho muito interessante. Depois a questão da fauna, que também foi muito referida. De facto, estas estruturas são de plástico certificado, portanto certificado até para usarem água para beber, e portanto não têm degradação, não vão contaminar a água, e são muito bem recebidas pela fauna, até infelizmente são muito bem recebidas pela fauna, porque as aves e os mamíferos usam estas plataformas para seu bel prazer, e portanto são excelentes sítios para uma ave aquática pousar, alimentar-se e apanhar sol, portanto descansar um pouco. Infelizmente também estimulam a defecação, está fisiologicamente estudado que a temperatura do painel estimula a defecação e portanto não ajuda nada à limpeza, o efeito sujidade é um problema que temos que adressar. Eu visitei, por exemplo, a primeira central fotovoltaica flutuante em Londres, onde tinham naquele lago, ou viviam ali umas espécies aquáticas muito grandes, portanto uns gansos, uns cisnes, e a sujidade que os painéis tinham era assustadora. Nós, de facto, ainda bem que não temos pássaros tão grandes cá, os que temos também sujam, mas o que observamos assim, nas nossas estruturas são alguma sujidade na periferia da ilha, portanto, numa faixa ou duas no máximo, em torno, na periferia da ilha. No meio vemos sujidade só igual àquela que observamos nos painéis em terra. Portanto, quando vêm aquelas chuvas com as poeiras do Saara, de facto os painéis ficam sujos, isso é igual em terra ou em água, e há alguma sujidade da fauna na periferia. Acredito que isto vamos ter que evoluir com certeza a encontrar formas de repelir passivamente estes visitantes, ou pelo menos a reduzir o seu tempo de permanência para reduzir a sujidade. Mas há também um dado interessante, é que já existem, se em terra existem muitas soluções automatizadas para a limpeza dos painéis, na água também já começam a aparecer. Portanto, já existe no mercado pelo menos dois fabricantes de robôs que estão adaptados às estruturas flutuantes e que aumentam muito a limpeza. Portanto, a limpeza pode ser manual com uma vassoura, portanto é só pôr a vassoura dentro da água e esfregar o painel, mas com o robô isto consegue, no fundo, ter uma eficiência do trabalho muito mais interessante, e há rendimentos já de cerca de 1 megawatt por máquina por dia. Portanto, isto parece-nos que vai ser uma coisa perfeitamente gerível, como são geríveis as soluções em terra, com a vantagem de não conflituarmos e não concorrermos no uso da superfície útil. Portanto, um painel em água não concorre com um painel em terra, portanto, não ocupa uma área que pode ser usada para fazer agricultura ou para fazer floresta. E, portanto, o fotovoltaico flutuante, nós acreditamos que é muito interessante por esta via. Há outras localizações alternativas para painéis e associados às infraestruturas de rega.
Por exemplo, na Índia está-se a trabalhar muito na cobertura de canais, e nós pretendemos também ter um piloto nessa área. Portanto, utilizar aquela área, aquela faixa, que não é muito larga, mas os nossos canais tipicamente têm entre 7 e 20 metros de largura, mas como há muitos quilómetros de painéis, portanto, temos ali, só na EDIA, nós tínhamos potencial de instalar 150 megawatts se cobríssemos os 100 quilómetros de painéis que temos. Portanto, dá a ideia do que é que Isso é de facto muito, muito interessante. A energia, de facto, é um mundo que está em ebulição. Apenas só para terminar, dizer-vos que eu já vi um trator de 300 cavalos à volta disso, elétrico, e anuncia-se, para Évora, creio eu, uma fábrica de automóveis voadores elétricos. Não sei se já tinham ouvido falar nisso. Não discutindo as questões ambientais associadas à manutenção e à produção e à reciclagem das baterias, são de facto as novidades do futuro, que talvez não esteja tão distante quanto nós poderíamos imaginar. Zé, vou-te passar a palavra. Sim. Eu, por mim, acho que Sim. não tenho mais nada nem para dizer nem para perguntar. São 4h30, cumprimos o horário. Da minha parte, considero que foi uma tarde muito bem passada, produtiva, informadora, esclarecedora até, que nos abre um horizonte, nos perspectiva soluções e nos permite sair daqui com aquela sensação de que, de facto, nós não sabemos nada, porque o mundo todos os dias nos prova que aquilo que falta conhecer é 1000 vezes maior do que aquilo que já conhecemos. Zé, a palavra é tua e muito obrigado também mais uma vez. Obrigado, Eduardo, concordo inteiramente. Vou terminar agradecendo em nome do Colégio de Engenharia Agronómica a participação de todos neste webinar. Agradeço de um modo particular aos oradores pelas excelentes comunicações que apresentaram, partilhando o conhecimento, informação e opiniões que possuem sobre este assunto. Ao engenheiro Oliveira Sousa, meu caro amigo e colega, um especial obrigado pela moderação que realizou. Como referi de início, solicito aos oradores o envio das comunicações em PDF, já recebi 2, de modo a poderem ser colocadas no portal da Ordem, anexas à notícia do evento e respectiva gravação. Quero ainda deixar uma palavra de apreço aos serviços de formação, comunicação e cultura da região sul pelo apoio prestado à realização deste evento. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.